Glória a Deus. Você pode ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Senhor, nós te damos graça por essa manhã, Pai, por esse culto. A razão da nossa chegada aqui, Pai, é porque te amamos. E nós queremos, Pai, envolver consagração. Queremos ouvir a tua voz. Queremos, Pai, ser ensinados, inspirados, na medida que a tua palavra é liberada sobre nós. Nós te amamos, Pai, acima de todas as coisas. Nós reconhecemos a tua soberania, a tua graça, teu favor, e confessamos, Pai, que a tua palavra é a verdade. Sua palavra é o bem mais precioso que nós possuímos, Pai. Nós queremos, Pai, nessa manhã sair, Pai, desse culto alimentado, Pai, cheios da tua graça, cheios, Pai, do teu poder. E eu creio, Pai, para iluminação, revelação, inspiração, na medida que a tua palavra for liberada sobre nós. Pai, nós vamos pegar tudo aquilo que é direito nosso, tudo aquilo que é nossa herança. Pai, obrigado, Pai, por Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Obrigado, Pai, porque nesses dias temos experimentado do seu cuidado, do seu favor. E, Pai, nós sabemos que haverá maior glória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, Pai, nós levamos cativo todo pensamento contrário à obediência de Cristo. E declaramos que Tu és o Rei dessa cidade, dessa nação. Tu és o Rei das nações. Confessamos, Pai, que temos fome e sede por mais de Ti. Consagramos a nossa vida, confessamos o poder do sangue de Jesus e declaramos, Espírito Santo, que Tu tens liberdade no nosso meio. Oh, em nome de Jesus. Quantos creem e concordam, diga amém. Aleluia. Você pode se assentar. Que bênção. Aleluia. Obrigado, gente. Esse pede aí é de Deus. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Poder olhar, não vou pregar para as cadeiras hoje. Que bênção. Eu estava quase um artista, já estava quase me formando já em teatro já. Dançando, pulando sozinho, correndo. Mas que coisa boa estar aqui nesse ambiente. Sabe, amado, eu tenho descoberto que o ambiente da igreja é muito mais importante do que a gente imagina. Nesses dias ficou claro isso, que esse ambiente aqui, né, esse ajuntamento que a Bíblia diz, aonde o Senhor ordena a bênção, que é na unidade. Hoje a gente consegue entender o que Salmo 133 quer dizer, né? Esse ambiente, né, que um precisa do outro, né? O que eu não tenho, o outro tem. Então, quando a gente se junta, a glória de Deus se estabelece sobre nós. Amém? E eu creio que nós vamos entrar num tempo tão poderoso. Sabe, eu me lembro que desde o início de tudo que aconteceu, eu falei algo. E eu sei que foi pelo Espírito, que essa pandemia trabalharia em nosso favor. Eu não sei contar você, mas eu cresci muito nesse tempo. Sabe, amado, você que rompeu e tem rompido, você não sabe em quem você se tornou. O homem e a mulher de Deus que você se tornou. Sabe, quando você olha para a Bíblia, para a palavra, para a vida dos apóstolos, até propriamente de Jesus, você vai ver que ele se tornou o que ele se tornou pelo que ele sofreu, pelo que ele passou. Sabe, amado, você cresceu. Talvez você não saiba disso, mas eu estou aqui para te dizer, você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Você cresceu, você não desistiu, você podia ter parado, você não morreu. Você está feliz por isso? Você está respirando, amém? O dom da vida está operando dentro de você. Lembra, você pode repetir algo comigo, eu estou ensinando isso no Rema. Fala assim, eu sou a justiça de Deus. Fala assim, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele pagou um alto preço para que hoje eu e você pudéssemos ter livre acesso
ao trono da graça. Amém, irmãos? Está feliz por isso? Se o diabo quiser te condenar, Jesus vai falar assim: o preço foi pago. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver que o Espírito Santo agora é o seu intercessor. E você tem Jesus agora no céu, diante do trono da graça, como teu advogado. E quem vai julgar a sua causa é o justo juiz, seu Pai. Pensa sobre isso. Então, Romanos capítulo 8 e verso 1, a Bíblia diz: você vai entender justiça agora melhor. Portanto, agora o quê? Para aqueles que nasceram de novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque eles não andam segundo a lei do espírito da morte, mas a lei do espírito de vida em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos agora transportados do império das trevas para o reino. Fala assim comigo: para o reino. Você tem que pegar isso. Para o reino da luz, o reino do amor, o reino de Deus. E lembra, Jesus começa o seu ministério, João Batista prepara o caminho também falando: é chegado o reino de Deus. E Jesus falou: vocês não sabem onde está o reino de Deus? Vocês não vão ver ele com visível aparência, porque ele não está aqui nem ali. O reino de Deus está dentro de vocês. Tudo que você precisa está dentro. Amém, irmãos? Mas eu queria que você abrisse a palavra comigo, por favor, lá em 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito de você manter o foco na resposta e não no problema. Você pode repetir comigo? Falar assim: mantenha, por favor, com força. Fala assim: mantenha o foco na resposta. Fala assim: não no problema. Eu quero conversar com você a respeito disso hoje. E quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e de outros homens de Deus nas Escrituras, você vai ver que Paulo, ele lidou muito bem com isso. Eu queria ler um texto, ele é um pouquinho extenso, mas você vai ver Paulo, ele falando da sua defesa depois do desprendimento do apóstolo, né? Você vai ver no verso 7, ele diz: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? E ele começa a falar sobre isso, né? Ele começa a defender o seu apostolado. E agora no verso 16, Paulo vai falar dos sofrimentos que ele passou por amor ao Evangelho. Fala assim: sofrimentos por amor ao Evangelho. E eu quero que você entenda qual era o foco de Paulo, qual era o olhar para Paulo quando ele estava em meio às pressões. Eu quero que você entenda qual é aquilo que Paulo focava. Porque às vezes no meio de pressões e adversidades, você não foca a resposta que é a palavra de Deus. Você foca a circunstância e o problema, e você não consegue romper nem vencer, porque você fala de problema, você pensa em problema, quando na realidade você tem que pensar e falar, ou focar a resposta, porque você já tem a resposta. A resposta é a palavra de Deus. Amém? A resposta é a palavra de Deus. Você pode repetir comigo e falar assim: a resposta é a palavra de Deus. Amém, amado? O foco tem que estar na palavra, na resposta. E Paulo, ele viveu dias difíceis. Amado, eu e você não passamos o que Paulo passou. E você vai ver, mesmo assim, Paulo, ele levanta as igrejas, ele estabelece as igrejas, e aquele povo ainda se levanta contra ele. E Paulo agora vai defender o seu apostolado. Ele falou assim: vocês são isso, muito mais eu. E não só isso, eu passei por isso, passei por aquilo. Mas vamos olhar, porque você acha que está passando algum tipo de problema. Mas eu quero mostrar para você o foco de Paulo. E você ainda vai ver Paulo no final da sua vida, não só passar por tudo que ele passou, e ainda ele oferece a vida dele. Ele falou assim: Timóteo, a coroa da vida me está preparada. Eu só tenho mais uma coisa para oferecer, é esse velho corpo cansado. O céu me espera. Nós precisamos ter uma consciência de eternidade, de não andar de qualquer jeito e focar a palavra. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Eu queria que você desse um glória a Deus aí. Deus é muito bom. Nós temos exemplos na palavra, amado, para tempos de adversidades e pressões, você focar o que Deus diz, não o que está acontecendo, sabe? E você tem que
consultar o seu coração, não a sua mente, a sua alma, suas emoções. Você não pode reagir a qualquer circunstância com base no que você está sentindo, mas naquilo que Deus diz. Amém? Olha só o que diz o verso 16 então. Outra vez digo, ele vai falar de novo: ninguém me considera insensato ou louco. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, como louco, para que também eu me glorie um pouco. Deixa eu me gloriar um pouco, já que vocês pensam que eu sou louco. Olha só o que ele diz agora: o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Ele diz, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Já que vocês estão fazendo isso, eu também vou fazer. Porque sendo vós sensato, de boa mente, vocês toleram os insensatos. Tolerais, vocês toleram quem escravizam vocês, quem devoram vocês, quem vos detém, quem se exalte sobre vocês, quem esbofeteia vocês no rosto. E no 21 ele diz: ingloriamente o confesso, como fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez eu afirmo, com loucura eu afirmo, também eu a tenho. Vocês são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Eu também estou nesse negócio aí. Ele diz: também eu. São ministros de Cristo? Agora eu falo como fora de mim, eu ainda mais. Aleluia. E aí vem, agora você vai entender Paulo dizendo: vocês são ministros de Cristo. Ele diz: eu ainda mais. Ele diz, presta atenção no que é que eu sou ainda mais ministro de Cristo: em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte. Eu sou ministro de Cristo também na morte. Vocês são também ou não? Aleluia. Vocês são ministros de Cristo na morte? Eu sou. Em perigo? Eu sou. Vocês correm. É o que ele está dizendo para os camaradas aqui. Vocês querem entender o que é ministério? Então vem cá. Paulo está dizendo: agora eu vou falar. Você está pensando que não, aqui não. Ele está dizendo, é mais ou menos isso. Paulo está botando as coisas no lugar. Eu vou mostrar para vocês o que é ser ministro de Cristo. Ele vai deixar claro, ele vai fundamentar o seu apostolado, o que ele passou por amor, o evangelho por amor a Cristo. Amém, irmãos? Mas fica tranquilo que não é sobre isso que eu vou falar, não. Só estou dando uma ideia aqui para a gente entender um pouco e baixar a bola. Amém, irmãos? Aleluia, porque a gente pensa que é ministro de Cristo por causa do carro e a casa que temos. Eu vou dizer para vocês o que é ser ministro de Cristo. Aí ele diz assim: em açoite sem medida, se apanha como um ministro de Cristo? Eu ainda não. E depois ele diz assim: em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, por isso eu sou ministro de Cristo, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez eu fui apedrejado. E vocês foram ou não? Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, largado no mar. Isso é ser ministro de Cristo, Paulo está dizendo para esses camaradas aqui. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios. Você já pregou no meio do rio, no meio do mato? Alô, tem alguém aqui ou não? Tem alguém em casa? Em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, e é nisso que eu me torno evangélico, é nisso que eu torno ministro de Cristo. Sabe qual é a minha preocupação com todas as igrejas? E não é com conta, não. Aleluia. Ele está dizendo: eu vou te mostrar o que é ser ministro de Cristo, porque eu ainda mais. E eu vou dar uma lista aqui. O bambu está gemendo, eu vou te mostrar o que aconteceu comigo. Quantos açoites você tomou? Quantas quarentenas menos 1? 39 menos 1.
um dia e uma noite no mar. Tem noção o que é isso? Ele diz: nisso eu me considero ministro de Cristo. Aleluia. Sabe, amado, eu quero chamar a tua atenção hoje, porque você tem que botar o foco na palavra. Você vai ver Paulo, em nenhum momento ele está exaltando o problema, ele está focando no ministério dele. Ele não deixa aquela circunstância, aqueles perigos, aquelas coisas pararem ele. Muito pelo contrário, ele dizia: cada vez eu me torno melhor. Ministro de Cristo, ainda mais eu. Você me tornei o que eu sou pelo que eu passei. Amém? Agora, eu quero que você abra comigo, por favor, Romanos capítulo 1 e o verso 16. Eu sei que você conhece muito bem esse texto, na verdade. E é Paulo de novo que está falando. Por isso ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela na onde? No Evangelho. De que forma? De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha o que ele diz aí no 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Quantos lembram que é salvação? O Evangelho é o poder de Deus para tudo aquilo que você precisa, para a preservação, para a cura, para a perfeição, para a segurança. Ele está dizendo: o Evangelho é esse poder, mas para todo mundo não, é para todo aquele que nele crê. Crê no que? No Evangelho. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus é o poder de Deus para mim e para você. Então, amado, em tempos de adversidade, em tempos de pressão, o Evangelho é o poder de Deus para você. Não é as notícias na TV, não é as situações que se levantam contra você, porque você pode ser o homem mais ungido dessa terra, o homem mais poderoso que trabalha nessa terra. Você não vai ficar livre, você não vai ficar isento de pressões e tribulações. Paulo não ficou isento, sendo que ele foi visitando o terceiro céu. Jesus não ficou isento disso. Agora, o comportamento deles é que faz toda a diferença. O comportamento de Pedro, isso faz toda a diferença. E é isso que eu quero chamar a tua atenção. Paulo diz: eu não me envergonho, porque ele entendia que a palavra de Deus era o poder de Deus para ele, e é o poder de Deus para mim e para você. Por isso, amado, eu preciso manter a resposta da palavra de Deus diante de mim. Não é o problema ou a circunstância. Você não tem que focar a falta, você não tem que focar a doença, você não tem que focar o problema, você não tem que focar o que está acontecendo lá fora. O mundo e o sistema não é aonde você tem que focar sua vida. Você tem que focar a sua vida na palavra. Você nasceu de novo, você faz parte de um reino, e a constituição desse reino é a palavra de Deus. E Deus não negocia. Ninguém vai mudar essa constituição, ninguém vai passar por cima dela. Ela é imutável. Amém, irmãos? Então, circunstâncias e problemas na vida estão sujeitos ao quê? A mudanças. Se você está passando por algo, ou se algo se levantou, eu preciso te dizer nessa manhã: essa situação ou esse problema está sujeito à mudança. Isso pode mudar hoje pela manhã. A forma como você vai ver, a forma como você vai se comportar, vai liberar o poder do Evangelho sobre esse problema, sobre essa área. Não se faça de coitado. Você não é coitado. Apanhou, glória a Deus. Não deu certo, Deus continua sendo bom. Está difícil, não é só para você. Irmãos como eu e você passa pela mesma coisa. Agora, o que vai fazer a diferença é o comportamento, é a escolha que eu faço diante de pressões. Pastor, eu achei que já deveria ter acontecido. Se não aconteceu, vai acontecer. Amém, irmãos? Deus disse coisas a respeito dessa visão. Deus disse coisas a respeito da sua vida, a respeito da sua família,
Se Deus disse, não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo, vai se manifestar. Aleluia. Foque a resposta. Fica com a palavra. Não importa se está doendo. Não importa se o negócio, pastor, está arrochado. Não importa. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Na sua fraqueza, eu vou se tornar a tua força. Quando você já não sabe mais o que fazer, ainda tem uma coisa para fazer: entrar no meu descanso. Essa peleja não é tua. Alguém ouviu? E Deus está mandando eu te dizer aqui também: essa luta não é sua. Ficai parado, tomai posição e vede o livramento do Senhor. Tem livramento aqui hoje. Tem milagre aqui hoje. Tem intervenção divina aqui hoje. Deus está se movendo, porque a palavra dele está sendo liberada. O Evangelho, você vai pegar agora. O Evangelho é o poder de Deus. Para quem? Para todo aquele que nele crê. Quem crê tem que dar uma resposta. Dizer, eu creio, eu recebo, eu pego. Aleluia. Aleluia. O diabo estava querendo te impressionar. Você esqueceu que um glória a Deus bem dado é 1000 aleluia nas trevas. Aleluia. Ei. O diabo queria ver você triste. Ele queria ver você preocupado, ansioso. E você, haha. Ahá! O Alex toda hora fica mandando os negócios dos passarinhos dele cantando para mim. Toda hora ele está pregando para mim. Aleluia. Aleluia. Quando sabe que quando esse dia nasceu, a graça estava lá fresquinha. Então não se preocupe com a graça do dia de amanhã. Usa toda a de hoje. Ei, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Eu sou um pregador da fé, irmão. Eu continuo crendo para o prédio, para as milhares de pessoas, para as nossas igrejas se espalhando, pessoas se convertendo, milhares de pessoas, amadas, sendo amparadas. Aleluia. Será que tem alguém que crê junto comigo? Aleluia. Por isso, amado, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou repetir. Por isso eu preciso manter a resposta na palavra de Deus diante de mim, e não no problema ou na circunstância. Circunstâncias e problemas na vida estão sujeitos à mudança. Eu não sei se você está querendo mudar algo hoje aqui. Esse é o ambiente propício. Hoje a chave vai virar, né? Cadê? A chave vai virar hoje. Aleluia. Hoje eu vou pegar na mão dela. Aleluia. Aleluia. Precisamos eliminar o pensamento negativo e não aceitar a derrota, seja em que área for. Você está aqui comigo, irmão? Precisamos pensar e falar como Deus, pois temos a sua própria natureza, somos os seus filhos, amém? Precisamos manter a resposta diante de nós. A resposta é a palavra. Para cada problema, para cada circunstância, a palavra é a resposta. A palavra é a resposta. A palavra é a resposta. O Evangelho é o poder de Deus, amém? Não há nada que não possa mudar. Tudo é possível ao que... Não é se ele pode, é se você pode crer. Ele pode. E se tem uma coisa que Deus é muito bom, sabe no que área é? Nos impossíveis. Ah, Deus é bom nisso. Essa é a área que Ele mais atua. É a especialidade dEle. Nos impossíveis. Aleluia. Por isso, amado, precisamos manter a resposta diante de nós.
Abra comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. Você sabe que esse é o capítulo que fala sobre o espírito da fé. Quantos lembram disso? Eu sou da fé, ninguém vai roubar minha paz, ninguém vai roubar minha alegria. Aleluia. Se eu fosse você, eu confessava a mesma coisa. Eu sou a justiça, eu sou da fé, Deus cuida de mim, tá tudo bem, só vai melhorar. Oh, esse vai ser o melhor ano da minha vida. Oh, aleluia, tudo está feito. Oh, Deus não precisa de um ano inteiro para fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Uma palavra pode mudar isso. Uma palavra, quando acolhida e praticada, pode mudar isso. Amém, irmãos, aleluia. Eu sei que você conhece esse capítulo 4 aqui, mas eu quero que você vá comigo. Cadê? Capítulo 4. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, né? Mas ele diz, cadê aqui? 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 6, ele diz assim: porque Deus que disse, porque Deus que disse, porque Deus que disse o quê? Pega agora isso, das trevas, ou dos problemas, ou da escuridão, ou da falta, ou da doença. Ah, meu Pai, presta atenção. Porque das trevas resplandecerá o quê? A luz. Quem disse isso? Não, você tem que pegar isso. Qual é o problema que você estava dizendo? Ele está dizendo, luz vai vir aí nessa área. Das trevas, Deus disse, luz vai resplandecer. Clareza vai vir. Eu quero que você pegue isso. Está passando problema? Deus disse. Quantos creem que a palavra de Deus é digna de aceitação? Então ele está dizendo, das trevas resplandecerá o quê? Luz. Luz. Oh, aleluia. E aí ele diz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração com o propósito de quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, irmãos? Ele mesmo disse isso. Paulo, quando a gente vai ler esse capítulo todo, você vai ver que ele não nega os problemas que ele estava enfrentando. Agora, porém, ele enfatiza o que Deus diz em sua palavra. Ele enfatiza o quê? A resposta que Deus tem para cada um desses problemas. Então, amado, eu e você da mesma forma, temos que parar de focar o que o diabo está fazendo. Você tem que parar de focar o que o diabo está fazendo ou tentando fazer. Você tem que focar o que Deus diz. E Deus já disse o quê? Das trevas, desse problema, vai resplandecer o quê? Luz. Daquela dificuldade, Deus disse, vai resplandecer o quê? Mas eu comecei falando para você que o Evangelho é o poder de Deus. E Deus está dizendo que daquele problema que se levantou, luz vai se levantar. Amém? Vai haver clareza, vai haver poder, vai haver manifestação. Da mesma forma que Deus disse, haja luz e houve luz, vai haver luz nessa área que você está crendo e precisando. Você está aqui comigo, irmãos? Mas pastor, é que o nó está arrochado. Não, está não. Não apanhou ainda, não foi preso. Por amor ao Evangelho, às vezes você está sofrendo por erro. Então sofra aí, fala aleluia, mereço mesmo que eu estou passando. Cabeção. Entendeu? Quando erra, sofre mesmo. E nem diz que é o diabo, viu? Apanha sozinho, deixa o diabo nesse negócio não. O diabo sai para lá, eu me arrebentei sozinho mesmo. Eu errei, vou assumir aqui. Porque o que encobre as suas transgressões jamais prospera lá. Sai para lá, não foi você não. Foi eu mesmo que errei. Amém? Errei, dei um passo errado, pisei na bola. Mas agora eu quero me consertar. Desse problema das trevas vai resplandecer o quê? Luz. Amém? Então não tem esse negócio não. Foi eu mesmo que errei. Quantos já erraram aqui? Graças a Deus, alguns. Vou dar mais uma chance. Quantos já erraram aqui? Já pisaram na bola? E aquela famosa frase, quantos lembram? Eu não precisava passar por isso. O que você não pode é estar orgulhoso agora.
Porque quem não se vestir com as vestes da humildade no tempo de pressão, vai ter Deus te resistindo. Já tem o diabo querendo te arrebentar, querendo roubar o seu ar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. E se você não se vestir com as vestes da humildade, você vai orar e Deus não quer te ouvir. Amém, irmãos? Então, Paulo não nega os problemas que ele estava enfrentando, porém ele enfatiza o que Deus e a sua palavra têm de resposta para cada um daqueles problemas. Então, temos que parar de focar o que o diabo está fazendo ou tentando fazer. Eu preciso ter fé na resposta e não no problema. Porque se você não tomar cuidado, sua fé está no problema. Sabe quando você sabe que a tua fé está no problema? Quando você fala dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando você fica falando do problema, quando você fica falando da situação, é porque tua fé está apoiada naquilo. É porque você crê que de alguma forma aquilo vai te afetar. Então pare de falar de problema. Foque a resposta. Amém? Algumas pessoas, e se não der certo? Não, já não deu certo. Para você já era. Vai ter que mudar a confissão e se arrepender. Tudo pode ser mudado. Tudo é passível de mudança. E quem faz essa escolha? Você. Você decide, eu vou viver uma vida boa. Minha vida a partir de hoje vai ser outra. Quantos lembram de Pedro? Pedro deu trabalho, Pedro errou demais. Mas você viu Pedro depois cheio do Espírito, quem foi? A primeira pregação dele, o que deu? A segunda, o que deu? Amém? Então, amado, agora eu quero que você leia comigo o verso 7 aí de... O Vitor ficou aí, né? Aleluia. Então, olha só o que diz o verso 7, o apóstolo Paulo falando: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora preste atenção agora, por favor, eu quero que você preste atenção no que ele vai dizer. Em tudo somos atribulados, porém não... Ele não está focando no problema, ele está focando o quê? A resposta. Paulo, ele está dizendo, eu não fui livre de problemas, mas eu não foquei em problemas. Bambu veio para cima de mim. Ele diz aí, em tudo somos atribulados. Graças a Deus ele diz somos, né? Ele não sou, não é, somos. Então fica preparado, amém? Pastor, eu não quero não, mas vai receber. Porque senão seria injusto. Amém, irmãos? Em tudo somos atribulados. Agora qual é a questão? O que ele foca? Porém não perplexos, porém não... Amém, irmãos? Depois a Bíblia diz: perseguidos, porém não, abatidos, porém não, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você está aqui comigo? Em nenhum momento Paulo foca o problema. Ele está dizendo, eu não estou negando que coisas se levantaram contra mim. Como ele disse lá no início que eu falei com você, perigos nisso, perigos naquilo. Mas você vai ver em outro lugar, em todas essas coisas o Senhor me livrou. E é isso que faz o homem e a mulher de Deus crescer. O que faz você crescer não é elogio, aliás te estraga. Amém? O que faz você crescer é passar pelas estações da vida, é passar pelas etapas, agora como aprovado, e olhando para o lugar certo, focar o que? A resposta, a palavra. Não é para você focar problema. Para de focar. Tem gente que não vê a hora. Ah, eu vejo a hora, aquele dia, aleluia, que ela me picar. Tem gente que vai tomar e vai morrer, porque está botando a fé no lugar errado. Se a sua fé não estiver na palavra, você pode tomar ácido para matar esse bicho. Tua fé tem que estar no quê? Na palavra. Amém, irmãos? Fica assustado não. E não tem nenhum problema de você tomar, pode tomar. Amém? Agora não venha me dizer que você está seguro por causa dela. Porque não só se morre dessa porcaria.
morre de um monte de outras coisas. Amém? Aleluia. Tem uns que morrem engasgados, né? Aleluia. Minha fé funciona mais rápido e melhor quando eu falo o que eu creio. Eu vou repetir, você precisa pegar isso. Minha fé funciona mais rápido e melhor quando eu falo o que creio. É bom ouvir outras pessoas, mas a tua fé funciona mais rápido e melhor quando você fala o que crê. Vou repetir para você entender o que eu falei, porque você está ouvindo fé há muito tempo, de muita gente, mas tua fé vai funcionar melhor quando você fala o que crê. Quando você fala, não é quando os outros falam. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Aleluia. Se não desejarmos problemas, se não desejamos problemas, então não podemos ficar falando dos problemas, não é verdade? Se você não deseja problema, para de falar dele, porque se você continuar falando dele, você vai chamar ele. Você tem o que você diz, não é o que você crê. Alô? Fala, continua falando aí, continua vendo as coisas. Enche a sua cabeça dessas notícias aí. Você está chamando, venha, 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 estou te esperando. Me arrebenta todinho. Se não desejamos problemas, então não podemos ficar falando dos problemas. Precisamos focar na resposta. Eu preciso manter a resposta diante de mim e não o problema. Não fale palavras cheias de medo. Não fale palavras, mas fale palavras cheias de fé. A palavra de Deus, ela é carregada de fé e de poder. Por isso que você tem que falar a palavra. Mas infelizmente as pessoas mais falam de problemas, de circunstâncias, do que da palavra de Deus, mesmo sabendo que a palavra de Deus é carregada de poder. E alguns ainda querem defender aquilo que está falando. Não, mas eu sei do que eu estou falando. Não, eu estou entendendo. Tanto sabe que está chamando. O dia que você começar a falar sobre ser bem sucedido, ser ungido, ser a justiça de Deus, que nada vai te faltar, e você parar de focar problema e parar de fazer conta, você vai ver as coisas mudando. Porque o que você tem, eu vou te dizer, foi Deus a quem te deu. Então não fale palavras cheias de medo, amém? Fale palavras cheias de fé, porque a palavra de Deus é carregada de poder. Paulo, quando ele escreve aí em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, ele trata de focar na resposta e não na circunstância. Tanto é que ele diz aí, quantos lembram o que ele diz? 4, 6, né? Ele diz no 8, em tudo somos atribulados, porém não. Ele não está dando atenção para a tribulação. Ele falou assim, porém não angustiado. Ele falou assim, o negócio está aí, mas não estou nem um pouco preocupado. Ele foca o quê? A resposta. Está acontecendo, mas eu não vou dar atenção, eu vou ignorar. Sabe o que é? Sabe o que é ignorar? Você precisa ignorar circunstâncias. Você precisa ignorar problemas. Mas aí as pessoas falam assim, mas pastor, eu não consigo. Lógico que você consegue, você ignora pessoas, os seus irmãos. Você consegue bem direitinho. Você ignora os seus irmãos. Já viu? Alguém manda mensagem para você, você olha e não atende? O que você está fazendo? Ignorando. E quantas vezes você está ignorando Deus? Deus está falando, rapaz, foca a palavra, e você ignorando Deus. Deus está falando, vai orar, e você ignorando Deus. Você tem que ignorar problema, circunstância. E você, tem alguns irmãos que você tem que ignorar mesmo. Somente os mentirosos, os falastrãos. Esse daí você tem que ignorar mesmo. Ele precisa entender que você não vai dar atenção para o que ele está falando. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Então Paulo não fez desses problemas ou circunstâncias a sua confissão. Amém? Ele foca o que? Na resposta. Quando eu falo que eu creio, eu vou gerar fé.
Amém, irmãos? A palavra é uma força eterna, você tem que entender isso. A palavra de Deus é carregada de poder. Lembra? O Evangelho é o poder de Deus. Quando você fala a palavra, mesmo que você não sinta nenhum arrepio, você está liberando o poder de Deus naquela área da sua vida. Por isso que a confissão é importante, de você declarar e confessar a palavra naquela área. Sabe, o problema está lá, mas você ignora o problema e você fala a palavra. Mas infelizmente as pessoas não fazem isso. Elas focam o problema. Elas falam do problema, elas encontram alguém, rapaz, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Elas focam o problema, elas não focam a palavra. Elas não fazem igual aquela mulher que tinha um quadro de morte do filho. Perguntaram para ela, o profeta, como é que você vai? Ela falou assim, tudo bem. O que ela fez? Ignorou o quê? A morte. Quando você começar a entender isso e começar a falar o que crê, não importa qual é o problema e o tamanho dele. Quando você ignorar ele e falar o poder, que é a palavra de Deus naquela área, luz vai resplandecer nas trevas. Para de falar de problema, para de se fazer de coitado. Me ajuda, que me ajuda? Você é abençoado. Ajuda o quê? Para de se fazer de coitado. Tem gente que faz cara até de... Pastor, você ora por mim? Eu chego até a me coçar assim, porque eu já fui isso, é nojento. Sempre pedindo ajuda, sempre, sabe, aquela coisa, eu não consigo, eu não posso. E aí se mostra como, né? E aí, aquilo está tão impregnado que até as roupas também, né? Tem que acabar com isso. A Bíblia diz que Ele deixou a sua glória e se fez pobre para que eu e você nos tornássemos ricos e fôssemos feitos a sua justiça. Quando é que você vai aceitar isso? Agora, por outro lado, você não tem que cair para a arrogância. Você tem que andar em humildade. Amém? Porque fé não deixa ninguém arrogante. Amém, irmãos? Fé faz de você um exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Mas eu preciso focar o que? Na resposta. Quando eu falo que eu creio, eu vou gerar fé. A palavra é uma força eterna. A palavra de Deus é carregada de poder. Manter a resposta de Deus sobre você muda qualquer situação. Por quê? Eu gosto disso, amado. Eu estava lendo um livro, eu esqueci de quem é o livro, e eu anotei isso daqui. A fé vem em meio à tempestade. A fé vem em meio à tempestade. Lembra? Das trevas vai resplandecer luz. A verdadeira fé nunca é cega. Por quê? A fé sabe, a fé sempre vê, a fé é capaz de olhar para a tempestade e ver os resultados finais. A fé sempre irá declarar os resultados finais, em vez de declarar o que existe no presente. Fé sempre olha o resultado. Fé sempre foca na resposta. Amém, irmãos? Você precisa pegar isso. Então eu preciso fazer o quê? Agir com base na palavra de Deus e não nos atos de outra pessoa. Outras pessoas estão te tirando da fé. Você estava bem, mas passa a ficar mal porque alguém te tirou daquela situação. Amém? Então quando olhamos para Abraão, vemos que ele agiu como Deus agiu. Lembra? E como é que foi essa história? Eu sei que você sabe. Deus falou para ele que ele seria pai de multidões. Mas como ele seria pai, se nem ele nem a mulher dele poderia ter filho? E já tinha a idade avançada. Mas a Bíblia diz que ele agiu como Deus age. Como Deus age. Quando não havia esperança para ele, quanto se lembra? Não havia esperança natural para ele. Não tinha a menor possibilidade natural. Mas o que a Bíblia diz que Abraão creu contra... você tem que pegar isso. Ele creu contra a esperança. A esperança dizia que para ele não dava. Mas a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Ele considerou a palavra de Deus a sua esperança. Porque Deus disse para ele, de ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele não considerou natural aquele presente que estava acontecendo com ele, com a mulher. E a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele considerou a palavra de Deus fiel. Ele considerou que a palavra de Deus era a sua esperança. E ele começou a dizer o que Deus disse a respeito dele.
Amém? Deus também falou a Zacarias da mesma forma, não sei se você lembra, mas o comportamento de Zacarias foi diferente. Quando se lembra? Quem lembra de Zacarias? Não é o dos Trapalhões, não. Amém? Zacarias era o esposo de quem? Quando se lembra? De quem, gente? Isabel. Ele era o pai de quem? De João Batista. E eles estavam na mesma condição, também não podia ter. E um anjo veio falar com ele. Um anjo. Não foi nem uma profecia dada pelo irmão, não. Que tem alguns irmãos que estão tão mal que nem recebem mais profecia. Já viu isso? Mas Deus falou assim: rapaz, vou mandar um anjo, porque aí ele vai acreditar. Deus também falou a Zacarias, mas a reação não foi a mesma de Abraão. Abra comigo Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Fala assim: a tua oração foi ouvida. Agora, em que condição que a oração dele foi ouvida? Você deveria dar uma olhadinha antes. Amém? Ele estava cumprindo o que Deus chamou ele para fazer. Ele estava fazendo a coisa certa, no lugar certo. E agora Deus dá uma resposta. Fala assim: Deus tem uma resposta. E aí Deus faz o que? Envia um anjo. E aí o que acontece? Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. Vendo Zacarias, turbou-se. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti, em João, haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Fala assim: já do ventre materno. Cheio, já no calabachê, dando carreira dentro do bucho. Amém? 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, com o propósito que? Para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, meu pai, perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Ou ele está dizendo: me dá um sinal. Abraão fez isso? Abraão creu contra a esperança. Ele não falou assim: mas Senhor, tá sabendo como é que está o negócio aqui, né? Dá uma olhadinha, Sarinha, como é que está? Olha lá que o Jazinho todo enrugado. Ele não falou: aleluia, se vira, viu? Dá teus pulos aí, que eu estou pronto. Esses dias aqui um casal quase tem um filho na velhice. Fiquei sabendo hoje. Pastor Júlio e Lília. Fiquei sabendo que... Não, foi ele que me falou, gente. Foi hoje. Você, pastor, eu estava quase já vendo o nome. Eu falei: do que, homem? Lília. Eu falei: é o que, homem? Rapaz, está 2 meses sem. Eu falei: é o que, homem? Rapaz, está igual a Abraão, cara. Mas não foi não, gente.
Ela descobriu que era coisa da velhice mesmo. Hã? Ah, ela é uma jovem senhora, gente. Ela passando pelo que a Sandra também passou, né, meu amor? É, já passou, né? Lá atrás, né? Aleluia, né, Celhão? Cadê onde eu parei, gente? Qual versículo? 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Que sinal? Pois sou o quê? Celhão não, gente. Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Eu acho que ela quis bater nele. E depois respondeu-lhe anjo: rapaz, você não sabe com quem você está falando não, né? Meu amigo, Deus falou a mesma coisa para Zacarias, e de suas orações foi ouvida. E ele disse: como eu saberei se é verdade? Rapaz, eu acho que o anjo ficou com raiva dele. O anjo falou assim: você vai saber disso. Você vai ficar mudo, porque o teu problema é só a boca. Deus falou assim: rapaz, é melhor fechar a boca desse camarada, porque senão João não vem. Tem alguns irmãos que é melhor a boca ficar fechada. Fechado vai dar mais resultado que aberta, porque Deus vai poder cumprir a promessa. Ele não vai atrapalhar, abrindo a bocona dele. É Bíblia, irmão. Zazá e Abraão. Você é quem? Ah, com certeza é Abraão, né? Bíblia deixa claro. Olha aí. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel. Rapaz, tem noção que quem Deus mandou para vir falar com você? Você está cumprindo um chamado de Deus, está na igreja, está no diaconato ou na música, está pregando. Hoje é o seu dia de cumprir o seu turno. Você é sacerdote. Você ora, eu venho responder, e você pede um sinal. Eu vou te dar um sinal, eu vou calar a sua boca. Imagina, o anjo ele foi. Confessa a palavra agora. Ficou melhor agora você. Aí ele vai estar querendo falar, a gente vai achar que ele está rindo. Deus falou assim: é melhor calar a boca dele, senão João não vai ser o precursor do meu filho. Não é interessante que é o sinal? Quantos querem um sinal hoje aqui? Quer uma resposta de que Deus é quem está falando? Só não sou Gabriel, meu nome é Zé. Tua oração foi ouvida. Se necessário, Deus vai enviar um anjo, mas vai acontecer. Se for necessário para cumprir o chamado dele na sua vida, ele vai calar a sua boca. Mas vai acontecer. Como o pastor Natanael falou ontem, nós estamos fazendo uma grande obra. Não temos tempo para falar incredulidade. Amém, irmãos? Está na sua Bíblia. Amém? Então mantenha o foco na resposta e não no problema. O que Zacarias fez? Gabriel, dá uma olhada aqui. Olha, Isabel, foco no lugar errado. Era na resposta da oração.
na resposta da palavra. É impossível você não desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Só se você continuar mantendo o foco no problema e na circunstância. Amém? Fazemos parte, amado, de um reino inabalável. Já estou querendo já encerrar já. Mateus capítulo 11, eu me lembro quando eu ouvi uma mulher de Deus falando sobre isso, sobre um reino inabalável. E Mateus 11, o verso 12, a Bíblia diz algo que eu e você temos que pegar e não olhar para o problema, não olhar para colocar o foco nas circunstâncias, mas colocar foco na palavra, e porque você faz parte de um reino. A Bíblia diz em Mateus 11, 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado. Não, você tem que pegar isso. É tomado por esforço. Vai ter que se esforçar para botar o foco na verdade, porque é lá que você pega o que é seu. É lá onde fé é gerada. O reino de Deus é tomado por esforço. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus, ele é pegado, ele é tomado de que forma? Orando? Não. A oração tem parte fundamental na sua vida, mas o que você precisa pegar não é pela oração, é pela confissão do que você crê. Amém? E a Bíblia diz: e os que se esforçam se apoderam dele. Qual é o problema? Alguns até começam, mas desiste, não se esforça. Começa a dar ouvido. Lembra de Pedro? No barco. Lá vem o Senhor à noite. E aí o que acontece? Os discípulos com medo, e alguns falaram: é um fantasma. E eu vou te dizer, Jesus não falou que vinha encontrar com eles, nesse sentido de vir andando sobre as águas. Nunca se ouviu nem viu ninguém andando sobre as águas. Mas Pedro era ousado, e ele estava focado no que? No Senhor. E quando ele olhou, ele falou assim: é o Senhor? Amado, poderia ser o diabo. Eu não sei se você sabe. Ele falou assim: é o Senhor? Manda eu ir ter contigo. Jesus falou: sou eu, Pedrão, pode vir, rapaz. Ele falou só o quê? Vem. Você já ouviu alguns vem e você foi, né? Você viu onde você foi, né? Eu já me arrebentei algumas vezes. Agora imagina a cena. Está todo mundo no barco, os discípulos, cada um com seu temperamento. Quem está no barco também? Tomé, imagina. Pedro, rapaz, você sempre se arrebenta. Eu não vou pular para te pegar, não. Se aparecer um tubarão aí, você vai ver. Aí começa a aparecer problema. Olha, rapaz, é noite, não sei o quê. E Pedro nem ignora. Pedro ignora. Se é o Senhor, mandou ir ter contigo. E aí que falou: vem. Não era um cruzeiro, né? Cruzeiro é que fica parado, né? Mais ou menos, né? Eu imagino, também não sei se era um bote, mas eu imagino o mar, né? E Pedro: se é o Senhor, aleluia, manda eu ir ter contigo. E aí, imagina a cena, irmão. Pedro, aleluia. E os outros? Já viu quando você está prosperando os outros? Já viu isso ou não? É. Mas aí o que aconteceu? Pedro tirou o foco do vem. E ele falou assim: ai meu Deus. Começou a olhar para o que? Para a circunstância, o vento. E aí a Bíblia diz: e o mais poderoso para mim, porque eu já tentei fazer isso, eu confesso para vocês. Nas minhas loucuras, se a gente dá carreira, grita, pula, faz tudo, eu também tentei andar sobre as águas. Mas não deu certo não. Na hora que eu pus o pé, afundei de uma vez. E o mais poderoso para mim foi Pedro. Ele ia afundar, né, devagar. O Senhor falou assim: vem. Ele considerou a circunstância. Aí Pedro: Senhor, Senhor. Foi Pedro afundar aos poucos. Teve tempo de pedir socorro. E Jesus ainda deu tempo de pegar na mão. Mas eu quero te dizer, amado, como é que vocês acham que eles voltaram para o barco? Quando pressões vinham, situações se levantarem, e que você achar que não vai dar certo, lembra, você não está só. Ele vai estender a mão.
Você só precisa continuar o foco no lugar certo. Amém, irmãos? Grupo de música pode vir para cá já. Então a Bíblia diz, desde os dias de João Batista até agora, até hoje. Hoje de manhã você vai ter que pegar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O que é seu? O que é direito seu? O que é sua herança? O que Deus falou com você? Sobre os dons, sobre o chamado, sobre multidões, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre esses últimos dias, sobre esse ano. O que Deus falou? Amado, você tem que pegar, mas vai exigir esforço. Porque o mundo está trabalhando contra você, lembra disso? Mas ele pode trabalhar contra, mas maior é a força que te puxa para cima. Amém? E a Bíblia diz, em um outro texto, né, a mesma versão, mesmo texto em outra versão, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, pegado com violência, e as pessoas violentam, tentam, conquistam o que é seu. A fé, eu quero que você entenda essa palavra violenta aqui, a fé vai violentamente. A fé não vai ficar tentando dar certo. Eu gosto do exemplo que Nancy Dufresne deu. Ela disse, já viu duas crianças que uma está com pirulito e a outra chega que está sem? Quando ela vê, ela até esquece quem está do lado, esquece da mãe. E ela vai na outra, não sei se você já viu. Pega! Violentamente. Ela não faz, por favor, você me dá o pirulito? Não, ela não faz assim não. Eu já vi algumas crianças. Tem umas que dá até mãozada. Tem umas que grudam no cabelo. Se tentar segurar. Agora o que eu acho poderoso entender, amado, que as pessoas, quem está segurando o que é seu não é Deus não. A Bíblia diz que Deus está com a mão estendida. Agora tem alguém querendo segurar o que é seu. Como é que você vai fazer? Pô, diabo, por favor, você solta aí o que é meu, por favor. Não, meu amigo. A fé, ela vai de forma violenta buscar o que é seu. Amém, irmãos? Dizer, esfregar na cara do diabo. Então o reino dos céus é tomado por esforço. Nancy Dufresne diz, 95% do que precisamos vai ser iniciado em nós mesmos. É você que vai pegar. 95% do que eu e você precisamos, você pega. Então hoje pela manhã você tem que dar o seu jeito. Isso. Tem que pegar o que é seu. E como que você pega? Pela força da fé. A sua vitória está esperando, sabe o que? A força da sua fé. Eu vou repetir, a sua vitória está esperando a força da sua fé. Amém, irmãos? É isso que você precisa pegar. É a nossa vitória que vence. E que vitória é essa? A nossa fé. É a nossa fé que põe esse mundo de joelho. Amém, irmãos? Quando o que eu preciso não está presente, eu chamo para aqui agora. Grupo de música pode vir para cá. Já chamei vocês. Senão eu vou buscar vocês aí. Pela força da fé. Fala assim comigo. A fé lida com o invisível. Se você não está vendo, é a hora que a fé vai operar. Não, você tem que pegar isso. Você ainda não está vendo? É exatamente aí que fé opera. O que você está querendo que você não está vendo? Esse é o ambiente que fé opera. Você pode ficar em pé. Oh, aleluia. O reino de Deus é tomado por esforço. Vai exigir esforço. Que esforço? De ignorar a circunstância, de ignorar problemas e você focar na palavra. Lembra como é que Jesus venceu? Está escrito. Está escrito. Oh, aleluia.